Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, em Efésios. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 22 em diante. Efésios 5, 22. O texto diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Querido Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento em que vamos compartilhar princípios, colunas de uma família estruturada, assim como o Senhor ministrou e falou conosco pela manhã nesse texto. Repete agora a tua voz, tratando cada marido, esposa, filhos e pais. Que a tua graça e o teu favor continue sendo ministrado assim como tivemos hoje pela manhã. Fala, revela, se revela, trata conosco, mostra, Senhor, o que precisamos melhorar, que a tua palavra exorte, a tua palavra conforte, a tua palavra console, a tua palavra edifique, e a tua palavra faça tudo aquilo que nós precisamos para continuar essa semana que está começando e termos uma linda semana abençoada junto com a nossa família, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem, meus amados, eu quero falar um pouco sobre família hoje e quero usar como tema, que usei hoje pela manhã, as 4 colunas da família estruturada. Está aí para você marcar, e também, conforme nós vamos lendo os textos, você vai percebendo cada uma dessas colunas. Eu estava dizendo hoje pela manhã, você passa por um prédio desse aqui, ou passa por qualquer outro prédio na cidade, um lindo prédio, e você olha para o prédio, você acha bonito e elogia, mas é interessante porque ninguém fala assim, que coisa linda as colunas que seguram esse prédio. É interessante, Leandro. Eu nunca vi ninguém elogiar a coluna, irmã. Eles elogiam o prédio, mas o que sustenta o prédio é a coluna. Se não tiver colunas, esse prédio não para de pé. E a família é idêntica, a igreja é idêntica. Todas as áreas da nossa vida precisam ter colunas que sustentem aquilo que será colocado
em cima dela. Interessante porque tem pessoas que dizem assim, você tem fé, está tudo resolvido. Mas, irmãos, vocês já repararam que a fé não é tudo? A fé é apenas coluna. Por isso que o texto diz assim, a fé é o firme fundamento. Aí, sobre a fé, você constrói. Né? É lógico que é importante ter fé, mas a fé é coluna. E é sobre essas colunas que você constrói. Não dá para fazer nada se não houver colunas. Então, os alicerces de uma casa são de suma e de grande importância, como nós estamos vendo nessas colunas que nós acabamos de ler. Mas vamos dar uma olhada no que Jesus fala em Mateus capítulo 7. Vamos olhar os versos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Jesus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu quero já iniciar aqui, lembrando a igreja que não basta ouvir. Tem muita gente ouvindo muito sermão. Tem gente hoje lotando as igrejas, eventos. Né? O que mais tem hoje chamando a atenção são shows evangélicos. Enfim, tem de tudo acontecendo. Mas a Bíblia, Jesus diz que a diferença, irmãos, dessa coluna é todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele usa a seguinte expressão, a comparação. Ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o que aconteceu com aquela casa. Olha o verso 26, 25. E caiu a chuva. Irmãos, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, não foi um ventinho, foi forte, deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu. Por quê? Estava edificada na rocha. Nós estamos vivendo épocas de chuva, chuvas fortes aí, e vocês percebem quantas desgraças, quanta destruição, casas e prédios caindo. Mas esse texto diz que bateu naquela casa com força e ela não caiu. E aí o texto diz assim, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Pode ver que as intempéries, as situações difíceis são as mesmas. Olha o que diz o verso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força, com ímpeto sobre aquela casa. Ela desabou, irmãos. E ainda Jesus faz questão de terminar dizendo, e foi grande a sua ruína. Isso aqui é muito triste. Quem de nós não ficamos tristes, abatidos, chateados, quando a gente fica sabendo de uma família que desmoronou, de um casamento que acabou, de uma situação de família que era uma família que a gente admirava e de repente uma desgraça acaba com a família, destrói, foi grande a sua ruína. Então a diferença é ouvir e praticar. Vamos começar fazendo isso. Levante a mão direita e diga comigo assim, meu Deus, me ajuda a ouvir e praticar a tua palavra. Muito bem. Aí, queridos, nós temos aqui algumas colunas. A primeira coluna vai falar do amor do marido pela esposa. Você vai ter aí do verso 22 até o verso de número 27, você vai ter essa coluna linda do amor do marido pela... Eu fiz hoje de manhã, eu vou fazer... Drauzio e Elisângela, vem cá, vocês dois que trabalham com casais, vem cá. Olha aqui, irmãos, o Drauzio vai falar agora com a esposa dele. E você se sinta um Drauzio agora. Porque agora você vai querer falar também. Falar, deixa comigo. Agora, você vai falar como é que a esposa deve agir aí. Do verso 22 até o 28. Drauzio, faz com vontade, tá? Faz com força. Ele vai pôr lá para você ler lá, tá bom? E quando você tiver um negocinho assim, ó, que você acha que devia falar lá em casa, não deu, aproveita aqui na igreja, ó, e fala, ó, sede em tudo submisso, por isso, então, dá uma ênfase assim, tá bom? Vamos ouvir. Pensa, marido, que é você falando para a esposa. Pode pôr, irmão.
Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muito bem. Vamos aplaudir os homens, hein, irmão? Ah. Como diria meu avô, Reinaldo, falou bonito, né? Agora é sua vez, irmã, descasca. Agora você vai do 28 ao 33, mas vai com força, tá? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeitem ao marido. Glória a Deus. Um falando para o outro assim, parece que fica mais forte, né, irmão? Eu sei que teve muito marido com vontade de falar. Se você quiser, a gente dá o microfone agora para você. Irmãos, isso aqui a gente está fazendo em tom de brincadeira, mas é uma grande realidade. Aqui está o grande segredo da família. Irmãos, tudo que a gente precisa para ter uma família abençoada e dirigida, direcionada, estruturada, está aqui. Essa é a palavra de Deus para nós. Então, a língua portuguesa possui aí muitos significados da palavra amor, mas é bom lembrar que nós estamos falando do grego aí, a Bíblia foi escrita no grego, né? O Novo Testamento, e o grego, no grego, a palavra eros, por exemplo, é a palavra do amor erótico, o amor romântico, o amor do relacionamento sexual, o amor da paixão, e esse está espalhado aí, só que esse não é um amor que dura. Quantas pessoas que dizem se apaixonadas por um tempo e depois isso acabou. O amor erótico é assim. Aí o grego também usa uma outra palavra para falar do amor filia ou filéu, que é amor do relacionamento de amizade, do companheirismo, dos amigos ou mesmo dos irmãos. Aí vem uma outra forma do amor do grego, que é a palavra estorge. E a palavra estorge já está ligada ao afeto de pais e filhos. Mas, finalmente, a Bíblia fala do amor ágape. E o amor ágape é o amor sacrificial. Queridos, não existe família sem sacrifício. Se o amor ágape ele não estiver na vida do casal, na vida da família, esse casamento não é sustentado. A família não é sustentada. Porque se não houver sacrifício, não haverá família contínua. Hoje, o grande problema da sociedade, que está estragando a vida das famílias, dos casais, uma delas é essas novelas, né, irmão?
A gente já falou várias vezes aqui, eu não quero ser chato nessa área, mas as novelas estragando família, gente da igreja que ainda assiste Big Brother, algumas coisas assim que são sujeiras, que entram dentro das casas, das famílias, e vai dissipando aquilo que é o pudor da família, aquilo que é relevante na família, aquilo que é princípio que não se quebra, vai se quebrando por causa de ensinos, de novelas, de séries, de coisas que estão aí na televisão e que as pessoas vão assistindo e vão colocando em prática. Porque não existe esse negócio de seja feliz, se não der para ser feliz, separa. Todo mundo vai separar, irmão. Porque em algum momento você vai ter que abrir mão. Casamento, família, em algum momento você vai ter que ceder. Em algum momento você vai ter que renunciar. Não há casamento, não há família sem momentos de renúncia. Por isso a palavra de Deus está aqui nos ensinando sobre isso. Não é fácil. Por exemplo, quando você pega o texto aqui dessa primeira coluna, que é o amor das mulheres, como as mulheres devem se comportar. Aí, estava comentando hoje de manhã, por exemplo, se chega aqui nessa parte que eu brinquei com o Drauzio e com a Elisângela. Maridos, verso 24. Como, porém, Cristo amou a igreja, assim as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Submissão hoje, quando se fala em mulher submissa, mexe com ensinos do século XXI. Porque hoje as mulheres têm uma liberdade total, são independentes. Aí você conversa com alguém e ela diz assim, pastor, ele gastou o dinheiro dele, não foi suficiente, agora ele vai gastar o meu. Que meu, irmão? Que dinheiro dele? Isso não existe, é o nosso dinheiro, é a nossa conta. Nós, hoje somos uma só carne, não é isso? Esse é o princípio bíblico. Então é tudo junto, é tudo igual. Tem que ser negócio não que, gastou seu dinheiro, problema assim. Não, irmão, isso não é casamento, isso é sociedade. Isso é alguma outra coisa, menos casamento. Sei que não é uma palavra muito boa de ouvir, mas também as mulheres dizem assim, mas esse negócio de ser submissa, irmão, essa palavra submissa da Bíblia, ela não está dizendo que ela tem que ser uma escrava do marido, que tem que suportar tudo, não. Quando eu faço casamento, às vezes, eu me lembro, eu comento o seguinte, o que a Bíblia diz do casamento? Que Deus não tirou a mulher da cabeça. Você reparou isso? Deus pegou, fez o homem ter um sono profundo, tirou um pedaço da cabeça e fez a mulher. Aí a mulher vai mandar, né? Já que é um pedaço da cabeça, vai mandar. Mas também a Bíblia não diz que Deus tirou um pedaço do pé. Agora é para ser pisado, ó. Mulher é para ser de jeito nenhum. De onde Deus tirou um pedaço, irmão? Da costela. Do lado. Para ser amada. Amparada. Alguém disse para o pastor assim, pastor, meu casamento não prestou, Deus acho que não abençoou meu casamento, não deu tudo errado, não sei o quê. Aí o pastor falou, não é o casamento que não prestou, é só a costela que não prestou. Só a costela estava estragada. Porque Deus tirou de você, meu amigo. Deus tirou de você. Então é daqui do lado, para ser amada, amparada. Essa postura, quando eles vêm para o casamento, é a postura que Deus deseja. Né, irmã Adriana? Para a família, para o casamento. Agora, realmente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a gente entende isso, mas isso aqui é bíblico. E é porque nós não praticamos o que eu falei no início dessa mensagem. É que muitas vezes enfrentamos problemas sérios com o casamento. Aí nós temos essa primeira coluna que foi lida aqui, aliás, as duas. A primeira coluna, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, submissão como lealdade. Submissão como, quem sabe, uma coisa que seria mais bonito ainda, submissão. A mulher não é submissa, ela está sobre uma missão de ser mulher. Agora é lógico que se ela é uma mulher de Deus, criada no Evangelho, vivendo no Evangelho, ela sabe que o marido é o cabeça, porque essa é a posição de Deus para casa. Mas não porque ele é o cabeça que ele vai ser só ele que vai ser a última palavra, não. É por isso que tem que ter diálogo, conversa.
Eu estava falando para casais, domingo passado à noite, lá na igreja da cidade, pastor Eduardo, e eu estava dizendo que um dos grandes problemas do casamento é a falta de conversa. Conversa muito na rua, conversa muito com outras pessoas, em casa é mudo, em casa não fala, nem ele nem ela, em casa não tem diálogo. E quando não tem diálogo, em algum momento vai ter problema. Eu já contei, acho que para vocês, de um casal, chegou aos 80 anos, um pouquinho mais, o casal disse assim: querida, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar esse negócio de funeral para os filhos. Vamos, nós temos condições, então vamos nós mesmos, nós vamos resolver, deixar tudo arrumadinho. O dia que Deus nos levar, os filhos não vão ter que ficar nessa loucura de correr aí, resolver. Eles tinham condições, então foram fazer. E fizeram. Arrumaram tudo, organizaram tudo, deixaram tudo certinho, para os filhos não terem dificuldade quando Deus os chamasse. Aí, eles estavam saindo do cemitério, o velhinho falou para ela assim: querida, se eu morrer primeiro, você me enterra do lado direito, tá bom? Hoje é diferente, né? Mas de primeiro era um do lado do outro, né? Me enterra do lado direito. Ela disse: que de lado direito? Você dormiu sempre do lado esquerdo? Ele falou para ela: mas eu gostava mesmo, era do lado direito. Irmão, eu durmo do lado direito. E a pastora Solange dorme do lado esquerdo. Quando a gente viaja, e a cama é meio diferente, fala: se vira, cada um do seu lado. Nós estamos em paz, né, velho? Viu, criançada? Pode colocar a gente do lado direito e do lado esquerdo, viu? Nós já estamos resolvidos. Eu estou brincando assim porque nem sobre isso se conversa às vezes. Não se tem diálogo. E descobre coisa que o outro gostava quando vai morrer, imagine. E esse texto vem dizer isso, sobre o amor. Uma mulher muito machucada, muito ferida, ela procurou um sábio para pedir conselho, mas na verdade ela queria matar o marido. Imagina, né, Val? Que situação. Mas ela estava muito machucada. Anos sendo maltratada, um marido muito grosso e estupidez, e um dia que ela cansou. E ela falou assim para o sábio: eu não aguento mais, o senhor me ajude, eu quero acabar com o meu marido, quero matar ele, não aguento, não suporto. Aí ele disse para ela assim: então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um chá, essa erva aqui vai matar ele aos poucos. Só que você tem que fazer isso com muito cuidado, e ele não pode morrer direto, então você vai dando aos poucos, um dia sim, um dia não. E outra coisa, vai levar uns 6 meses para ele morrer. Porque se ele morre já, vocês vão desconfiar de você, então deixa a coisa acontecendo, ele vai ficando doente, vai ficando ruim, vai morrer. Eu falei: tudo bem. E tem mais uma, ele disse: nesse tempo você tem que tratar ele bem. Porque se você não tratar ele bem, vão desconfiar também. Então, trata ele bem, todo mundo vai ver que você cuidava bem dele, morreu porque... E ela foi, começou a dar o chá. E tal, e vai. E em vez do homem piorar, o homem melhorou, ficou bom, amigo. Ela também começou a tratar ele bem, porque o sábio mandou tratar bem. E um começou a cuidar do outro, um começou a gostar mais do outro. Quando deu uns 4, 5 meses, ela correu lá, desesperada, e disse para o sábio: pelo amor de Deus, o senhor me dá um negócio para reverter isso aí. Não quero mais matar meu marido, não. Ele está um doce de pessoa, eu também melhorei. O casamento está maravilhoso. Ele disse: não, pode ficar cegado, não era para matar, não era para melhorar mesmo. Eu brinquei de manhã, agora está filmando, não sei se pode brincar, mas não pode ficar dica, né, irmão? Perigoso esse negócio assim. Mas a hora que ficar a dica, que seja para melhorar. Porque, na verdade, o que acontece nos casamentos, nas famílias, é tratamento. Irmão, quando existe um bom tratamento, se dura, se prolonga. Então, esse texto vem falar disso. E aí, quando fala da segunda coluna aqui dos maridos, diz assim que o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou seu corpo. E aí diz que ele deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, agora é o casamento, agora é vida a dois, nada de ficar qualquer coisinha correndo para o pai e para a mãe. O pai e a mãe é maravilhoso para serem visitados, para fazer almoço junto. Hoje, minha família, mais uma vez, almoçou
Coisa mais linda, ver a família ali na mesa, todo mundo junto. Isso é precioso, não tem valor, não tem dinheiro que pague. Mas é só para isso. Porque agora os casais resolvem seus problemas junto, sozinho, entre eles. Conversam entre eles. E o homem deixará pai e mãe. E diz que isso é um grande mistério, que se refere a Cristo e a igreja. E diz que Cristo amou... Irmão, veja bem, diz que o homem, a mulher, eles devem se amar da maneira como Cristo amou a igreja. Irmãos, a igreja não é perfeita, e Jesus ama a igreja. Então você não espere sua esposa, seu marido ser perfeito para amar. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o grande mistério. E diz que o texto fala que ele purificou a igreja. Irmãos, escute bem, o amor do marido purifica a esposa. Você quer ver a esposa purificada, abençoada, feliz, alegre? É a esposa que é amada. Ela é purificada. Você quer ver marido bem, satisfeito, alegre? É marido que é amado. Porque o amor da esposa purifica o marido, o amor do marido purifica a esposa. Assim como Cristo purifica a igreja. Então, aqui nós temos esses modelos de experiência, de respeito, de consideração. Porque quando a esposa não respeita o marido, por exemplo, ou mesmo o marido também não respeita a esposa, os filhos vêm. Por que hoje existem tantos filhos que são mau exemplos? Porque eles veem o mau exemplo dentro de casa. Eles veem o tratamento do pai com a mãe, da mãe com o pai. E aí, um não respeita o outro, depois eles querem que os filhos respeitem os pais. Família é isso. E outra chave, outra coluna, está lá em Efésios 6:4, onde o texto diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha, a versão da minha Bíblia diz assim: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Como é que se provoca filho a ira? Uma das formas é com comparações. Esse menino não vale nada. Esse menino nunca vai prestar. Essa menina, a filha do fulano, sim, que é uma preciosidade para o pai e a mãe. Comparações que machucam, que ferem, que... Não, irmãos, nossos filhos são preciosidades para nós. E nós temos que cuidar bem, não provocar ira. Aí a Bíblia fala do ensino. A vara e a disciplina dão sabedoria, diz Provérbios. Mas o filho, a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Lógico que precisa ser corrigido, mas corrigido de acordo com os princípios da palavra. Hoje tem um perigo enorme, né? Se bate numa criança, quase vai preso, não é isso? E a sociedade diz que melhorou, a sociedade regrediu. Porque a sociedade está ensinando errado, está ensinando a não educar. Nós apanhamos, amor, Carla. A gente apanhou, eu apanhei de cabo de machado, imagina. Devia ser ruinzinho, né? Imagina apanhar de cabo de machado. Era o que meu pai tinha na mão na hora. Minha mãe me deu banho de salmoura, já contei isso aqui. Quem tomou banho de salmoura? Eu tomei, só eu. Eu estava ruim mesmo. Ninguém tomou só. Banho de salmoura, irmão. Se é hoje, meu pai estava... tomou? Então não estou sozinho aí. Irmão, essa também não aprontou as dele, né, irmão? Essa. Porque eu zombei de uma vizinha e me falaram... Foi lá que falaram meu pai, que eu falei alguma coisa errada da vizinha, um apelido da vizinha. Não lembro, mas eu sei que era de uma vizinha que eu falei. Mas a hora que o menino falou, meu pai já pegou para o braço e ele estava arrumando o machado. Oh, Jesus amado. Não deu tempo nem de pegar a cinta, foi com um cabo de machado mesmo. Fiquei tudo roxo. Mas, irmão, estou vivo. E antes de morrer, meu pai me viu pregando como pastor. Nós não morremos por causa disso. Nós não morremos, os nossos pais nos ensinaram, bateram na gente e nos ensinaram. Hoje não pode. Então está errado mesmo. Mas também não pode provocar ira. Não pode exagerar. A Bíblia diz isso, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não ter seda a ponto de matá-lo, né? Agora, o que precisa é informação. É instrução formativa. Ensina a criança no caminho que deve andar. Por isso, irmão, esse Ministério Kids,
Esse ministério, todos esses ministérios mostrados aqui, que o pastor Jairo mostrou, mas o Ministério Kids é muito lindo. Eu fico ali louvando a Deus quando eu vejo aquela criançada aqui, porque eu fui ensinado aqui nesse altar. É tão lindo. Quando eu cheguei aqui, eu lembro do Asaf. Eu vou lembrar de tanta gente, mas eu vou falar do Asaf porque é o que mais a gente conviveu. Sentando com as crianças aqui. Depois se tornou pastor de jovens, né? Hoje casado, pastor, pessoa que... Coisa mais linda de ver uma criança crescendo no caminho, sendo ensinada no caminho do Senhor, ensinado corretamente. Traga seus filhos na igreja. Pode ser, infelizmente, alguns desviam, né? Depois de uma certa idade desvia, mas mesmo que desvie, irmão, a semente vai estar lá. Uma hora ele volta. Uma hora ela volta, porque quem tem a semente, uma hora a semente germina lá dentro. E ela não resiste e volta. Então que Deus nos dê graça sobre isso. E para encerrar, a Bíblia fala sobre a obediência dos filhos aos pais, que diz lá em Efésios 6, do 1 ao 3. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e de longa vida sobre a terra. Eu sei, irmãos, que toda regra tem exceção. Não quer dizer que porque morreu jovem era um filho rebelde, mas é muito triste fazer velório de filho. É muito triste fazer velório de um jovem. Quando a gente é chamado para fazer velório de um rapaz de 15 anos, 17 anos, isso entristece a gente. E às vezes a primeira pergunta que vem, por que isso? Por que ceifado tão cedo? Agora, Deus tem seus planos, nós não vamos nunca discutir os planos de Deus. Mas a promessa dele é, obedeça pai e mãe e viva muito. Levante a sua mão e diga assim: obrigado a Deus, porque eu sou obediente a meu pai e a minha mãe, e sei que viverei muito. E para encerrar e a gente orar, Provérbios 16, 24. Leia comigo, por gentileza. Provérbios 16, 24. Aqui está um dos grandes segredos de problemas familiares, de situações familiares que trazem gravidade. Começa por aqui, as palavras. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem uma versão que diz saúde para o corpo, remédio para o corpo. Irmãos, a palavra, como eu disse agora há pouco, ela purifica. A palavra, ela agrada. A palavra, ela promove. A palavra, ela alegra. Eu fui visitar uma vez, acho que, não sei se é Ourinhos, uma das cidades que nós pastoreamos. Eu fui visitar alguém no hospital, e aí eu disse: nossa, irmã, que maravilha, você está bem. Olha, desse jeito você vai sair logo daí. E eu estava falando a verdade mesmo, porque eu tinha visto ela quando se internou, ou quando estava na igreja doente, aí fui no hospital, ela bem, alguém depois me chamou de lá e falou: ô pastor, que bom que o senhor disse isso, alegrou o coração dela. Aí eu orei com ela, porque a filha disse, veio uma vizinha aqui e falou: nossa, você está amarela aí. Está ruim. Irmãos, a palavra tem poder, irmãos. Com a palavra se diz assim: você está bem, você vai melhorar, você vai sair dessa. Mas com uma palavra se derruba alguém. Então que Deus nos ajude. Levanta a sua mão direita e diga assim: Deus, me ajuda a manter essas colunas da minha família e me ajuda a cuidar melhor da minha família, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.